Agora vamos falar de uma coisa muito importante, da limitação do poder de tributar do Estado. É uma garantia dada à Constituição aos contribuintes. A própria Constituição, ela garante aos contribuintes sobre os excessos do Estado. Portanto, a partir do artigo 150 da Constituição, ela traz ali algumas garantias que são de fundamental importância aos contribuintes. Portanto, é vedado à União, os estados, o Distrito Federal e aos municípios instituir impostos ou exigir tributo sem lei que o estabeleça. É o chamado princípio da legalidade. Outra garantia dada ao contribuinte em relação aos tributos é o chamado princípio da irretroatividade. O que significa o princípio da irretroatividade? A União, os estados, o município, o Distrito Federal não pode cobrar impostos, taxas, contribuição de melhoria, não pode cobrar tributos anterior à lei que instituiu aquele imposto. Se, por exemplo, cria-se uma taxa no ano de 2020, não pode cobrar essa taxa nova, esse tributo novo, em relação a fatos geradores ocorridos em anos anteriores. Outra garantia dada ao contribuinte é em relação ao princípio da anterioridade. Não pode ser cobrado tributo no mesmo exercício financeiro em que foi aumentado ou foi instituído. Um exemplo desse, digamos o seguinte: se ele aumentou a alíquota em 2020, ele não poderá cobrar esse acréscimo em 2020. Ele só vai poder cobrar a partir de 2021. Outra garantia dada ao contribuinte refere-se ao princípio da noventena, ou seja, 90 dias antes da instituição da lei não poderá ser cobrado aquele imposto ou aumentado. Ou seja, não adianta o governo, no dia 31 de dezembro, publicar uma lei aumentando a alíquota do IPTU, por exemplo, e quando for no 1º de janeiro, já cobrar esse imposto com essa alíquota aumentada. Não poderá fazer isso. Tem que esperar pelo menos 90 dias a partir da data da publicação da lei que alterou ou que instituiu uma situação nova. Então, neste caso, digamos o seguinte: se uma lei aumenta a alíquota do ISS, por exemplo, do Imposto sobre a Prestação de Serviços, em 2020, ele só vai poder cobrar essa alíquota aumentada em 2021. Mas se de repente esse aumento dessa alíquota ocorrer em dezembro, por exemplo, tem que esperar os 90 dias pelo menos. Então são duas garantias em relação a tempo que a Constituição dá aos contribuintes. Seria o princípio da anterioridade, que não pode ser cobrado imposto ou aumentado ou exigir imposto no mesmo exercício financeiro, e antes de 90 dias anterior à lei, a instituição ou aumento da lei. Salvo exceção, no caso da anterioridade, mesmo exercício financeiro, dos impostos de importação, imposto de exportação, do imposto de renda e do imposto sobre operações de crédito, câmbio e seguro. Já em relação à noventena, que é 90 dias antes da contribuição, só a exceção é aos impostos. Imposto de importação, imposto de exportação, do IPI e do imposto sobre operações de câmbio, crédito e seguro. Além desses, também, nos casos em relação ao imposto residual, em caso de guerra, claro,
Se houver uma guerra, não tem por que esperar o ano que vem para poder começar a cobrar esse imposto. Se a necessidade é urgente, ela poderá ser cobrada imediatamente, neste caso. Né? É um caso também dos empréstimos compulsórios. Se acontecer um desastre, né, de grande proporção em um território, o ente tributante poderá cobrar o empréstimo compulsório para fazer face àquela despesa, a despesa nova e urgente. Então, neste caso, quando ele aumenta um tributo ou uma alíquota, ou cria um imposto novo, assim, no caso da União, ele já poderá cobrar de imediato, não precisa cumprir esse prazo de 1 ano nem de 90 dias, ele poderá cobrar imediatamente. Outra garantia dada ao contribuinte é o princípio da uniformidade geográfica. Está previsto lá no artigo 152 da Constituição. O que isso significa dizer? Que não pode haver distinção de procedência ou origem, não pode ter tributação diferenciada a depender do destino, da origem do bem ou do tributo. Ou seja, não pode tributar a renda de quem mora no estado de São Paulo diferentemente do que tributa no estado de Goiás. Ela não pode fazer essa distinção a depender da origem e do destino. Um outro exemplo mais fácil de ser compreendido é no caso, por exemplo, de uma mercadoria, no caso do ICMS. Você não pode tributar um produto que vem de São Paulo diferentemente de um produto que vem do estado de Sergipe. Não pode ter distinção em razão do destino e da origem, salvo algumas exceções em que a própria Constituição determina, que é no caso quando você quer contribuir para diminuir as diferenças regionais e nacionais, né? Neste caso, a própria União poderia estabelecer tratamento diferenciado visando a este objetivo, né? Reduzir as desigualdades regionais e nacionais. Não sendo com este propósito, não tem que se tributar a pessoa diferentemente dependendo da origem e destino a qual ela se refere. O princípio da isonomia é outra garantia dada ao contribuinte, ou seja, não deve haver distinção de tributação entre pessoas que se encontrem com a mesma situação financeira. Tem que observar, portanto, a questão da isonomia refere-se ao seguinte: na mesma situação. O princípio da isonomia consiste em tratar os iguais igualmente e os desiguais desigualmente. Neste caso é o seguinte: um dos princípios que a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios devem observar é o princípio da capacidade contributiva. Dentro do possível, os entes tributantes têm que observar a capacidade contributiva das pessoas. Neste caso é o seguinte: você não vai tributar, por exemplo, a renda de uma pessoa que ganha 200 mil, igualmente uma pessoa que ganha 5 mil reais. Então você tem que tratar as pessoas desigualmente dentro da sua desigualdade. Vamos supor, você não pode cobrar o imposto de alguém que ganha 200 mil da mesma maneira que você cobra de quem ganha 1.000 reais. Isso acontece muito em relação aos tributos indiretos, os tributos sobre o consumo. É uma crítica que existe muito fortemente. Por quê? Porque quando você paga o ICMS em cima de uma mercadoria, tanto faz se você ganha o salário mínimo, ou se você ganha 10 salários mínimos, ou se você é uma pessoa milionária. Você vai pagar o mesmo imposto. E neste caso, não vai se observar a capacidade contributiva de cada pessoa. Por isso que se diz que os impostos sobre o consumo, eles são indiretos e são injustos. Por quê? Porque oneram mais aquelas pessoas
que ganham menos do que aquelas pessoas que ganham mais. Outra garantia dada ao contribuinte é o que se considera o princípio do não confisco. O princípio do não confisco quer dizer o seguinte: a União, os estados, o Distrito Federal, os municípios não pode tributar de tal maneira que você confisque o patrimônio da pessoa, do contribuinte. Então, por exemplo, é razoável, imagina você ser tributado com 50% da sua renda. Um exemplo, você ganha R$3.000 e você pagar R$2.000 de imposto. Imagine se isso é razoável. O princípio do não confisco diz que não pode ser tributado de tal maneira que leve o patrimônio do contribuinte. Algumas vezes, tem muitas legislações que estão sendo aplicadas multas de 100%, 200%, até 300%. Os contribuintes alegam que essa multa exacerbada acaba por confiscar o patrimônio do contribuinte. Neste aspecto, eles entendem que é um confisco e que está prejudicando o contribuinte em detrimento da garantia dada ao contribuinte pela Constituição, que diz que não deve o tributo ser confisco. Muitos alegam que a multa não é tributo e que está fora desta garantia, entendendo que aquela multa é em razão de um descumprimento da legislação e que deve ser pesada para inibir aquela conduta. No entanto, não deixa de onerar pesadamente o patrimônio do contribuinte. E aí eu pergunto para vocês, é ou não é um confisco multas aplicadas de 100%, de 200% em cima do patrimônio da empresa? O fisco está ou não, o fisco que eu digo assim, as legislações dos entes tributantes que prevêem essa legislação de 100%, 200%, está ou não confiscando o patrimônio dos contribuintes? E de que maneira pode também o fisco inibir essa conduta de infração à legislação? Seria com a multa mais pesada ou não? A multa realmente está fora dessa garantia dada pela Constituição? É um caso a se pensar. Então, concluo esse vídeo falando das limitações do poder de tributar, que são garantias dadas pela Constituição aos contribuintes em relação aos entes tributantes. Os entes tributantes devem observar olhando para o contribuinte. Garantia é uma garantia do contribuinte em relação ao poder estatal.